xadrez é um jogo que simula o conflito entre dois exércitos, cada qual composto de 16 peças passíveis de movimento em tabuleiro subdividido em 64 casas e disputado com a utilização de intenso raciocínio lógico e estratégico. Ele, o xadrez, é um esporte também considerado uma arte e também uma ciência, e pode ser classificado como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva para dois jogadores, sendo também conhecido como xadrez ocidental ou xadrez internacional, para distingui-lo dos seus antecessores e de outras variantes atuais. O mesmo é um jogo de tabuleiro, sendo também considerado como esporte, e é disputado entre dois jogadores, com as 16 respectivas peças sendo representadas por peões, torres, cavalos, bispos, um rei e uma rainha. O xadrez é um jogo de tabuleiro de caráter competitivo disputado entre dois participantes. Como sabemos, ele é praticado sobre um tabuleiro quadrado e dividido em 64 casas, alternadamente brancas e pretas. De um lado ficam as 16 peças brancas e de outro um mesmo número de peças pretas. Cada jogador tem direito a um lance por vez. O movimento das peças deve ser feito com uma das mãos. Uma vez que a mão larga a peça, após tê-la movido, o movimento não pode ser desfeito, exceto se for um movimento ilegal. Quando rocado, processo de troca com o rei e a torre, o jogador deve mover primeiro o rei com uma das mãos e então mover a torre com a mesma mão. O objetivo do jogo é conquistar o rei de seu adversário. Para jogar, é necessário um tabuleiro composto por 8 colunas e 8 linhas, o que resulta, consequentemente, em 64 casas possíveis para a mobilidade das peças. As peças são compostas de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei, precisamente. Por volta do ano de 1200, as regras do xadrez começaram a sofrer modificações na Europa, e aproximadamente em 1475 deram origem ao jogo assim como conhecemos nos dias de hoje. O jogo surgiu no século VI na Índia, com o nome de Chaturanga, que significa os 4 elementos de um exército. A infantaria é formada pelos peões e a cavalaria pelos cavalos. O engraçado é que antigamente haviam também carroças e elefantes no jogo, que depois foram trocados consequentemente por torres e bispos. A partir da Índia, o jogo foi para a China e a Pérsia, seguindo as rotas comerciais. Aliás, é da palavra persa Shah, que significa rei, que vem o nome xadrez. Os árabes que conquistaram a Pérsia em 651 que se encarregaram de difundir a prática do jogo. Eles levaram seus tabuleiros para as terras que invadiram no norte da África, e quando ocuparam a Espanha e Portugal entre 711 e 1492, trataram de introduzir a novidade na Europa. A origem do xadrez ainda é um mistério, com vários motivos de debate entre os historiadores do enxadrismo, mas a teoria mais difundida é que tenha sido criado na Índia durante o Império Gupta por volta do século VI. A história do xadrez tem origem controversa, mas como havia dito antes, é possível afirmar que o jogo foi inventado na Ásia e atualmente a versão amplamente difundida é de que teria surgido na Índia com o nome de Chaturanga e dali se espalhou pela China, Rússia, Pérsia e Europa, onde estabeleceram as regras atuais. O xadrez tornou-se conhecido pelos brasileiros em 1808, graças a Dom João VI. Nessa época, o imperador trouxe para o país o primeiro exemplar impresso de um trabalho sobre o jogo. A primeira competição oficial, no entanto, só foi realizada 72 anos depois. Contudo, o xadrez é muito importante no desenvolvimento cerebral infantil hoje em dia, pois o mesmo faz simulações mentais dos seus movimentos e de como seu adversário irá reagir. Para isso, seu repertório de conhecimento deve ser amplo, para que ele tenha a capacidade de encontrar os melhores movimentos das peças. Isso força a criança a raciocinar e ter concentração. A prática do xadrez desenvolve habilidades como memória, concentração, planejamento e tomada de decisões. Inicialmente, é de fundamental importância que os professores transmitam aos seus alunos os objetivos de trabalhar
com o jogo de xadrez no ambiente escolar. E você, costuma jogar xadrez? Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima.